Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. É o que está escrito no Salmo 115. Estamos vivendo o fim dos tempos com bebê reborn. Paz Deus, meu irmão, paz Deus, minha irmã, Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus esteja sempre contigo em todos os momentos. Hoje vamos falar de um assunto sério, de um assunto muito importante e de um assunto que está muito em alta. Muitas pessoas estão comentando e muitas pessoas estão também falando dos perigos. Quais são os perigos espirituais? Quais são os perigos emocionais de uma pessoa que acredita que um objeto tem a vida, sendo que não tem? Um objeto sendo tratado como real, como verdadeiro. Qual a opinião do irmão, da irmã? Você que está assistindo esse vídeo, é a primeira vez que você está entrando nesse canal, em saber que um bebê reborn está na sua frente para passar no médico. Muitas vezes hospitais lotados, hospitais cheios, que levam horas para atender uma pessoa e tem várias, não sei se o termo correto seria mães de bebês reborns, levando nos médicos, levando em hospitais. Como a gente não falar, como a gente não mencionar os perigos espirituais, perigos emocionais? E várias vezes na Bíblia está descrevendo, está escrito versos para nos alertar em situações parecidas, em situações muito semelhantes às que estamos vivendo nos dias atuais. E meu irmão, minha irmã, veja bem, tem muitas profecias na Bíblia que já estão se cumprindo. Quantas vezes já lemos na Bíblia que no fim dos tempos iria ter flores no deserto, iria ter água no deserto? E deserto são locais, existem muitos desertos pelo mundo, mas são locais onde não há água, onde não há flores, onde não há vida. E olha só, tem deserto que até os dias atuais não havia nada de vida. E agora está começando a ter vida. Deserto que nunca teve água está começando a ter água. Deserto que nunca teve flores está começando a ter flores. Então são muitos sinais do fim dos tempos. Mas eu sempre deixo aqui no canal claro que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento. E você que está assistindo esse vídeo, qual o seu pensamento? Qual a sua opinião? Estamos realmente vivendo o fim dos tempos? Será que é normal o que está acontecendo? Muitas pessoas vão falar, sim, acredito que isso seja normal, não estamos vivendo ainda o fim dos tempos, mas muitas pessoas acreditam também que já estamos vivendo o fim dos tempos. Então escreve nos comentários, o irmão, a irmã, você que está vendo esse canal pela primeira vez, sempre bem-vindo a escrever sua opinião. Sobre os bebês reborns, qual a sua opinião também? Será que é normal levar para passar no médico? Será que é normal levar na escola para estudar? Lembrando, um objeto sem vida. E eu selecionei alguns versos, vou deixar aqui para o irmão, para a irmã, que a Bíblia ela não menciona diretamente bonecas ou bebês reborns. Mas veja bem, ela não cita diretamente, mas tem versos que parece que foram feitos para essa situação. O irmão vai ver, a irmã vai ver que são versos que parecem que encaixam como uma luva nessa situação. Um desses versos, vou até selecionar aqui para o irmão, para a irmã, e diz assim, ó, que é o Salmo 115. Depois eu leio outros aqui para o irmão, para a irmã, mas o principal é o Salmo 115, que diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Meu irmão e minha irmã,
leia o Salmo 115. Você que às vezes se pergunta qual o perigo de um bebê reborn, qual é o perigo espiritual, emocional. Olha o Salmo 115, o que descreve. Muitas pessoas tratam o bebê reborn como um símbolo idólatra. Há uma idolatria num objeto sem vida, num objeto inanimado. Então, muitas pessoas tratam um objeto como uma escultura idólatra. E como não fazer uma ligação? Como eu mencionei acima, a Bíblia não faz uma nomenclatura, uma ligação direta aos bebês reborn. Mas se o irmão, se a irmã ler a Bíblia, os versos da Bíblia, tem explicações, tem alertas o tempo inteiro. E é impossível ler o Salmo 115 e não pensar, não lembrar dos bebês reborns. Então, o irmão, a irmã, saiba disso, saiba desse Salmo 115, o quanto ele faz essa ligação, ele explica sobre o perigo espiritual em depositar uma emoção, muitas vezes fingir que algo tem vida, que algo respira, sendo que na verdade é mais um símbolo de idolatria. Veja bem também, irmão, irmã, tem alguns outros versos também que eu selecionei aqui. E assim, para fazer uma reflexão geral, um resumo geral, o uso de bonecas reborns, e isso é claro, isso deveria ser claro, vamos dizer assim, porque para muitas pessoas não são. Mas você usar um boneco reborn, uma boneca reborn, por si só não é um pecado, por si só não é errado. É a mesma coisa aqui, ó. Vou mostrar aqui pro irmão, não sei se a câmera está pegando. Ó, eu tenho um boneco do Chaves aqui, ó. Mas eu sei que ele não tem vida. É um boneco. É um boneco. Agora, imagina eu ir num médico e levar ele para passar no médico, uma consulta médica. Isso seria normal? Isso seria aceitável? Então, veja bem, aqui está um boneco. Ele tem um boneco, ele não tem vida, não respira, não tem pensamento, não tem poder nenhum. Então, por si só, ter um boneco não é um pecado, não é um perigo espiritual. Então, mas o seu uso, dependendo do uso, pode se tornar, sim, espiritualmente perigoso, extremamente perigoso. Quando? Quando? Essa é a pergunta importante e vamos responder aqui. Quando? Substituição de afetos reais por um afeto artificial. Você depositar amor, depositar uma confiança em algo artificial. Tentativa de negar a realidade sem buscar uma cura realmente espiritual. Não adianta negar a realidade. Não é um fingimento. Imagina pegar um boneco desse aqui, ó, e tentar dar comida, passar no médico, levar numa escola para estudar. Não tem ligação. Idolatria emocional ou material. É uma idolatria em um objeto que não há vida. E muitas vezes, veja bem, irmão, irmã, muitas vezes até um desvio da fé. Isso atrapalha servir a Deus. Isso atrapalha servir a Deus porque você deposita uma idolatria em um objeto que não tem vida. Portanto, é essencial o discernimento, a oração, o equilíbrio. É fundamental isso. A oração a Deus, sabemos o quanto a oração a Deus é poderosa. Então, isso não pode faltar no nosso dia a dia. Então, se a boneca é apenas um objeto de arte, sem idolatria, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas se começa a tomar o lugar de um sentimento mais profundo que deveria ser curado por Deus, que deveria ser preenchido por Deus, se torna um risco emocional e até um risco à própria fé.
Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Essa foi a explicação de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Peço que o irmão, peço que a irmã, se gostou do vídeo, deixa a curtida. Escreve nos comentários qual a sua opinião. É muito importante, viu, meu irmão, viu, minha irmã? Agradeço novamente aqui. Eu vejo os vídeos que eu posto e tem muitos comentários. Então eu tenho que agradecer o carinho. Não posso deixar de agradecer o carinho aqui. E eu peço, se gostou do vídeo, meu irmão, se gostou do vídeo, minha irmã, envia para os seus amigos, para suas amigas, às vezes para a família, para quem o irmão sentir, para quem o irmão sentir. Clica no compartilhar e pode enviar esse vídeo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? E lembro aqui novamente todos os pedidos de oração, são muitos os pedidos, então apresento aqui todos para nós estarmos orando. E se o irmão, sua irmã tem um pedido de oração, também escreve nos comentários que eu apresento aqui, todos nós vamos orar, tá bom? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Fiquem todos com Deus.